no meu bate-papo com o Apolinário, o dono da Polishop, né? Cara, que papo legal. Que papo legal. Inclusive, acho que é Adolfo, se eu não me engano, que é o cachorro dele. O cachorro dele já sentou no meu colo e ficamos ali. Cara, animais, em geral, tem uma afinidade comigo. É muito doido isso. Já aconteceu isso com você? Eu, desde criancinha, desde muito pequeno, eu piro com animal, assim. Eu tenho uma ligação com animais, assim, que eu não sei qual é que é. Qualquer animal. Eu sinto uma conexão muito grande. E eles sentem também. Eles se aproximam, enfim, eles se sentem protegidos. É muito, muito doido isso. Eu acho muito, muito legal, assim, essa explosão de vida, né, das mais variadas formas. Isso me chama muita atenção. A quantidade de soluções para existir vida nesse planeta aqui, né? Que não é uma coisa... Não dá para ser o acaso, gente. Não dá. São mais 10 milhões de espécies diferentes, cara. Cara, não dá para ser o acaso, assim. É uma complexidade muito grande para você transformar matéria com vida. E mais ainda, né? Matéria com vida e matéria com vida consciente. E aí a coisa vai ficando cada vez mais complexa, e mais complexa, e mais complexa. E aí você fala, e uma das espécies, né, Homo, que aí veio o Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo habilis, enfim, até a gente viveu comitantemente aí com o Neandertal e com outros 3 ou 4, se eu não me engano. E era uma espécie que tinha uma consciência muito forte de presente, passado, futuro, legado, comunicação, linguagem. E essa que foi feita a grande diferenciação, né? Linguagem, cara. Linguagem, ou seja... a linguagem, ela distingue muito a gente dos outros animais, e mais ainda, a linguagem filosófica, aí distingue muito mais ainda a gente dos outros seres, né? E é isso que fez com que a gente se perpetuasse, essa preocupação de entender a nossa própria existência, presente, passado e futuro. Mas enfim, quando você começa a se questionar sobre a sua própria existência, abre janelas aí, e aí por isso que eu acho que tem essa consciência da árvore da vida, sabe? Do bem e do mal, eu acho que está muito ligado a isso, né? Enquanto você não tem consciência de si, e você vê que, cara, você pode... Tem muito ateu, ou é científico, que não vê a beleza das escrituras, né? Não vê a beleza. Cara, se você não acredita em Deus, se você não acredita no sagrado das escrituras, eu creio que você acredita em filosofia, eu creio que você acredita em cultura, né? Ou não. O cara que é científico, ele não preza a cultura, ele não preza a teologia, a filosofia. Não sei. E aí a coisa começa a complicar. Se você olhar como um livro de uma cultura muito antiga, quando você tem ali, se você não acreditar em Deus ou sagrado, no mínimo, entender como uma obra literária, né? Com uma projeção das suas pulsões ali sobre a existência, a criação e tudo mais, o Jardim do Éden, ele tem uma conotação muito, mas muito, muito, muito impressionante com a transição do ser animal para o ser racional, humano e imperfeito. Olha que legal, cara. Por quê? Porque é aí que entra a maldade. Enquanto você está na inconsciência até do si, você não via nem as suas próprias vergonhas, você simplesmente vivia integrado com a natureza e estava tudo bem, igual todos os outros animais, onde você não tem o bem ou o mal, você não tem a crueldade, você não tem a ganância, você não tem... enfim, você tem simplesmente manter a vida, procriar e fim de papo. Manter seus genes vivos para a próxima geração e torcer para que a próxima geração mantenha para a próxima e para a próxima e para a próxima, né? E aí, quando você confronta a sua própria existência, a sua própria condição, e você tem essa consciência do bem e do mal, você está livre para seguir um dos dois caminhos. E aí você tem que sair do paraíso, né? E essa saída do paraíso é que vai dar todas as coisas boas e as coisas ruins do livre-arbítrio e da consciência de si e do outro e de todas as emoções humanas com o toque criacional de Deus. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então nós somos seres extremamente criativos, né? Olha pra natureza e vê que animal tem poder transformador e criativo igual o homem. Não tem, mas não tem anos-luz assim. Então a gente tem esse poder de criação extremamente questionador, querendo catalogar as coisas e tal, dar sentido às coisas, traduzir as coisas naturais para um entendimento humano, que isso é ciência. A ciência é só isso. Às vezes as pessoas põem a ciência como se fosse um Deus. Tem muita gente que só acredita se a ciência validar. E é muito doido, porque a ciência nada mais é do que a tradução do que é natural, inexplicável, para uma condição explicável entre os seres humanos. Simples assim. Quando a pessoa, mas é científico, ou seja, o ser humano conseguiu já ter o entendimento daquilo, ou seja, é como se fosse um avestruz, né? Se eu não enxergo, não existe. Ou seja, se a natureza, se o homem não conseguiu explicar em palavras e termos humanos, aquilo não existe. E aí é que você se fecha numa
numa vida minúscula, numa vida cartesiana, numa vida extremamente e somente carnal e humana. Você não aproveita a sua fagulha divina que existe em você. Por quê? Porque você só quer aceitar aquilo que o ser humano consegue traduzir em conceitos humanos, que ele chamou de física, química, biologia, matemática. Qualquer coisa fora disso não existe. E quando você começa a expandir, né, suas perguntas, as suas percepções, as suas queixas, as suas dúvidas, as suas acuras, é onde justamente essas questões não cabem dentro do quadradinho da ciência. Porque ele é muito pequeno para divagar sobre o infinito, sobre o todo, sobre as sensações, sobre o lógico e racional. E aí ele não consegue mais tatear, porque na realidade é não tátil. E é aí que nasce, de modo até similar ao movimento científico, a psicanálise, a psicologia, que ela começou a ver que existia algo não palpável, ou seja, não era base da parte carnal do cérebro, ou seja, da parte química, das conexões, das células, né, dos estímulos, mas existia algo além que dava essa liga sobre o entendimento sobre todas as coisas. Né? E a gente também deu o nome aí de psicologia ou psicanálise. E o que é mais interessante, né, tem uma galerinha que quer a todo custo colocar a psicologia dentro de parâmetros científicos. Ou seja, querendo ter o palpável através de ressonâncias, através de componentes químicos e físicos, e enfim, sendo que o ser humano, a parte mental, espiritual, não cabe dentro de uma caixa de uma análise que você vai prever o resultado para todos os outros elementos do mundo, né? E é isso que às vezes dá um nó na cabeça das pessoas, porque quando você fica só nesse plano carnal, físico, você acaba criando muita depressão, muita ansiedade. Você pode perceber a quantidade, você fica mais, inclusive, mais egoísta, você fica mais arisco, você fica mais violento, porque, basicamente, você vive aquilo que você vê, aquilo que você toca. E só isso tem sentido, só isso tem o porquê e só isso tem valor. E basicamente, cara, se você pegar a ausência da fé, ela traz, mesmo que você fale, tá, mas eu sou ateu. Veja o quanto que a ausência da fé, a doutrina da compaixão, do perdão, do olhar para o próximo, né, de aquietar a sua alma, porque você não é finito, ela te traz muito mais condição de você ter uma vida plena, cara. Por quê? Porque quando você está muito amarrado na falta de Deus, cara, na falta da espiritualidade, você vê muitas aberrações surgindo na sociedade. Que é o que a gente viu aí, acho que o ápice. Eu acho que a gente está voltando, assim, a gente está voltando esse pêndulo dos extremos, sabe? Mas a gente vê essas aberrações de que a própria realidade não existe, né? A pessoa está tão presa na realidade, ela está tão presa na materialidade, que ela chega ao ápice de mudar a biologia, de mudar a realidade, acreditando que ela pode criar esse conflito que ela tem internamente, essa disforia. E aí, olha, é uma disforia sexual, morfológica, comportamental. Aí ela se sente tão vazia, porque aquilo que ela sente, aquilo que ela vê, aquilo não se encaixa, que ela tem que criar uma realidade paralela. Por isso que eu falo que não é ideologia de gênero, é uma disforia de gênero. Saca? Que seria muito mais tranquilo se a pessoa começasse a olhar para o mundo e para as coisas, não só pelo lado material, que é justamente onde vai saindo e criando-se o ódio, a tolerância, a violência, a depressão, a automutilação. Cara, automutilação, cara. Você não percebe que essa disforia causa uma automutilação e as pessoas normatizaram essa automutilação? E para elas se sentirem confortáveis nessa disforia que ela tem, ou nesse não encaixar no mundo material, porque ela foi tão afastada do espiritual, ela foi tão afastada do místico, do metafísico, que ela tem que criar uma nova realidade material, cara. E aí ela faz o quê? Ela se automutila. Cara, para mim isso tá tão óbvio. Ela foi tão afastada do sagrado, do religare, do metafísico, né, do sobrenatural, que ela começa a resolver as questões dela através da mutilação. Pode perceber que toda disforia, ela causa uma mutilação e uma automutilação.
Não só em si, como no outro, como a gente viu no Kirk. A realidade que aquela pessoa queria viver à força fez com que ela matasse aquilo que confronta a ideia dela. A ideia. A ideia. Por quê? Porque ela sabe que a ideia dela não se sustenta. E por conta disso, eu tenho que eliminar tudo aquilo que não encaixa na minha realidade individual. E mais ainda, né? Se eu tenho poder de mídia, aí eu vou colocar isso onde? Nas novelas. Eu vou colocar isso no jornalismo. Eu vou colocar isso nas obras literárias. Eu vou colocar isso na educação. Porque eu preciso que aquela minha disforia seja materializada no meu habitat, para que eu me sinta confortável sobre aquela realidade individual que eu tenho. Olha que neurose, cara. E aí a gente vê o que é algo muito, não só disfórico, mas você quer saber se existe algo natural ou algo proposital, ou seja, que tem um propósito. Você pode, nós temos genes que foram talhados por milhões de anos, sacou? Nós temos genes que foram talhados durante milhões de anos. Esses genes foram colocados à prova por várias tentativas e erros, aqueles que são mais propícios a vingar. E esses genes, eles acabam também tendo um conjunto de comportamentos. Assim como o João de Barro faz a casinha dele, ele tem esse comportamento nato que ninguém explica como é que ele passa de uma geração para outra, porque não há condição de você passar. As pessoas falam, mas é instinto. Legal, é um nome bonitinho que as pessoas dão, é uma comunicação humana para falar, pô, como é que ele faz essa casinha? Ah, é instinto. Aí você fala, então, mas explica o instinto para mim. Explica como é que é uma informação comportamental, ou seja, é um aprendizado, ou seja, é uma marca comportamental que não há como passar de um DNA para o outro. Por quê? Porque o DNA não tem situações nervosas para guardar uma informação. Ele só tem a cadeia lá de DNA. Só que daí ele sabe exatamente como construir a casinha e ainda a posição dela em relação ao vento e ao sol. Então, essa genética, não só morfológica, mas também dentro dessa competição de qual que é a melhor, também foi feita nos seres humanos. Muita gente acha que a gente está destacado do mundo, né? É como se a gente fosse alienígenas da Terra. Né? E aí, olha que doideira. Durante milhões de anos, nós fomos talhados para que certos tipos de comportamentos fossem aqueles que soam como natural. Por quê? Porque são esses que foram criados, lapidados, escolhidos naturalmente pelas gerações e gerações, centenas e milhares de gerações. Então tudo aquilo que lhe causa, guarda isso como tatuagem, tudo aquilo que lhe causa curiosidade, ele está no espectro natural. Tudo aquilo que lhe causa repulsa é algo proposital daquele indivíduo. Sacaram isso? Vou repetir. Quando você vê algo que você nunca viu, e isso lhe traz curiosidade, isso está dentro do espectro evolutivo do ser humano. Por quê? Porque os nossos genes, as nossas células espelho, né, aquilo que nós temos empiricamente, de forma inspiracional, tipo, isso me atrai. Acredite, isso é natural. Aquilo que lhe causa repulsa é proposital de um grupo ou de um indivíduo. Ou seja, não é natural. Não segue as linhas naturais da física, da biologia, da química, de tudo que você possa imaginar. Então, comportamentos, arte, música, plástica, estética, quando ele causa curiosidade, está dentro do espectro evolucional. Quando ele causa repulsa, porque não é natural. Você pode dar o nome que você quiser, cara. Você pode falar, não, mas isso é arte. Não, não é. Ah, mas isso é normal. É um comportamento que vai levar a uma perpetualização do gene ou da evolução. Não, não vai. Simples assim.